Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula sobre bioalavancas. Eu sou o professor Pedro Lima, professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Na continuação aqui da nossa aula, após mecânica óssea, nós vamos estudar agora como utilizar esse sistema de tecidos ósseos para formar alavancas que favorecem o movimento do corpo humano. Quando os músculos desenvolvem tensão, contração, movimentando os ossos para sustentar ou movimentar, isso tudo funciona como um sistema de alavancas. São hastes fixas que podem girar em torno de um eixo sob a ação de forças externas ou internas. Tá? As bioalavancas elas têm alguns elementos básicos. O osso, a haste fixa, a articulação é o eixo ou o fulcro, e a força e resistência pode ser exercida por músculo, gravidade ou qualquer força externa aplicada ao corpo humano. Ora sendo a força que promove o movimento, ora sendo a resistência que atrapalha o movimento. O sistema de forças aplicadas a uma barra apoiada em um ponto fixo, como a figura que mostra, vocês estão visualizando um eixo central, com força sendo aplicada numa ponta e resistência exercida numa outra ponta. Esses componentes incluem ainda a distância entre a resistência e o eixo, nós chamamos de braço de resistência, e a distância entre a força e o eixo, que nós chamamos de braço de força. Então esses são os 5 elementos básicos, os componentes que formam uma bioalavanca. Eventualmente eles podem mudar a sua posição, mas eles sempre estão ali presentes. E quando eles mudam as suas posições, isso muda a classificação da bioalavanca, que pode ser de 3 tipos. Primeira classe ou interfixa, o eixo está no meio. Segunda classe ou interresistente, a resistência está no meio. Terceira classe ou interpotente, a força está no meio. Tá? Então são os 3 tipos de alavancas que existem. A alavanca, toda bioalavanca, ela tem uma coisa chamada vantagem mecânica. Ela pode ser mais vantajosa ou menos vantajosa. Quanto mais vantajosa, menos energia, menos esforço vai ser gasto para gerar movimento. Se ela for biomecanicamente desvantagem mecânica, isso vai gerar mais esforço, vai gastar mais energia para gerar o mesmo movimento. Vantagem mecânica, ela é basicamente a divisão entre o braço de força pelo braço de resistência, aquelas 2 distâncias. Né? Então, quanto mais próximo ou quanto mais longe, a força e a resistência está do eixo. Quanto maior for a vantagem mecânica, mais eficiente será a alavanca. A alavanca de primeira classe, como o eixo está no meio e força e resistência são aplicadas em pontos equidistantes ao eixo, a divisão entre numerador e denominador vai ser igual a 1. Vai ser uma vantagem mecânica igual a 1, portanto uma alavanca de equilíbrio. A alavanca de segunda classe, o braço de força vai ser maior do que o braço de resistência, porque ela é uma interresistente, então a resistência está no meio. Então a vantagem mecânica sempre vai ser maior que 1. E a alavanca de terceira classe, interpotente, ela vai ter um braço de resistência maior do que um braço de força. Portanto, a divisão sempre vai ser menor do que 1. Na primeira classe, ela é chamada como o exemplo de alavanca de gangorra ou de equilíbrio, em que força e resistência são aplicadas a uma distância equivalente. Essa vantagem mecânica é igual a 1. A segunda classe é o exemplo do carrinho de mão, em que a resistência está no meio e a força é aplicada na ponta, na extremidade. Então o esforço é pequeno, a energia que se gasta para movimentar é pequena. A vantagem mecânica é maior do que 1. Tá? E a alavanca de terceira classe, em que a força está no meio, então a resistência está na ponta. Isso, a maioria das contrações musculares do corpo humano funcionam dessa maneira e, portanto, a vantagem mecânica é menor do que 1. Nesse exemplo aqui, vocês estão vendo
duas fotos, A e B, para que vocês possam identificar o tipo de alavanca. Vou dar uns minutinhos aí, pode pausar o vídeo agora nesse momento, para vocês tentarem responder a pergunta antes que eu faça o esclarecimento. Tá? Na figura A, vocês estão visualizando aqui uma pedra funcionando como eixo, uma haste fixa, uma barra aqui. Você tem a resistência que é essa pedra que ele quer levantar e a força que você vai aplicar lá na ponta. É uma alavanca em que o eixo está no meio. Se o eixo está no meio, é interfixa. Portanto, é de primeira classe. Mas não é uma primeira classe pura. Porque a primeira classe pura, clássica, força e eixo são aplicados num ponto com distâncias iguais ao eixo. Aqui vocês estão observando que a resistência está bem perto do eixo e a força está longe. Então o braço de força aqui é maior do que o braço de resistência. A vantagem mecânica aqui é maior do que 1. Na hora que a gente dividir essas distâncias, vai dar uma vantagem mecânica maior que 1. Nós afirmamos então que isso é uma alavanca de primeira classe, se comportando como uma alavanca de segunda classe. Veja a foto 2. Na foto 2 não tem essa pedra para servir como fulcro, como eixo. Aqui, essa mão intermediária aqui do paciente vai fazer a função de eixo. Veja que a mão distal, que está lá na extremidade, que vai aplicar a força, ela está longe, né? E enfim, a terra, a pedra que a pá vai levar vai ser a resistência. Então, veja como muda as distâncias aqui da resistência para o eixo e a distância aqui do eixo para a força ser aplicada. Tá? Então, apesar de aparentemente, olhando, ser parecida, mas são alavancas diferentes. E aqui a gente tem uma série de coisas do nosso cotidiano que funcionam como sistema de alavancas. Quebra-nozes, tesoura, um martelo retirando um prego, um alicate, cortador de papel, algum objeto que a gente quer movimentar, que é muito pesado, que a gente usa uma barra para poder fazer isso. Então, tentem identificar sempre os elementos. Aonde está o eixo, aonde está a resistência, aonde está a força. Veja o exemplo aqui da tesoura. O eixo dela é esse parafuso central. A resistência ela se localiza no objeto em que vai ser cortado e a força nas duas argolas em que a mão vai fazer força para poder vencer essa resistência. Então sempre tentem identificar onde está eixo, força e resistência. Nós temos aqui alguns exemplos. Um bloco de alavancas de primeira classe, um bloco de alavancas de segunda classe e um bloco de alavancas de terceira classe. Tá? Então, tentem analisar aqui, figura por figura, situação por situação, onde está a força, o eixo e a resistência. E como cada um deles se comporta em relação ao tamanho do braço de força e ao tamanho do braço de resistência. Para bioalavanca, a gente tem um exemplo aqui, ó, do movimento de ficar na ponta do pé, fazer uma flexão plantar em posição ortostática. Nós temos um apoio aqui nos primeiros dedos do pé e metatarso falangiano, articulação, sendo o eixo, a resistência que é o peso do corpo projetado na base de apoio que é a resistência, e a força que é o ponto de aplicação do músculo tricepsural, é um músculo que se insere no calcâneo, com o tendão do Aquiles, portanto aqui seria a força. Você tem força, resistência e equilíbrio. A resistência está no meio, portanto é uma interresistente, segunda classe. Já quando a gente vem para o exemplo aqui do bíceps, do flexor de cotovelo, a coisa muda de figura. Porque aqui você tem esse objeto aqui que é a resistência, esse peso. O bíceps se insere no rádio, na tuberosidade bicipital do rádio, nessa região, e o eixo da articulação é a interlinha articular do cotovelo. Agora quem está no meio aqui é a força, por isso que é interpotente, terceira classe, o braço de resistência aqui é muito comprido e a vantagem mecânica é menor do que 1. Então,
Aqui nesse slide, vocês estão conseguindo visualizar como uma alavanca de primeira classe pode se comportar como uma alavanca de segunda ou de terceira. Para ser primeira classe, o básico o eixo tem que estar no meio. Então, aqui o eixo está no meio e aqui o eixo está no meio. A diferença é a distância da força para o eixo, da força para o eixo e da resistência para o eixo. Então, essas diferenças de distância é que fazem uma alavanca de primeira classe se comportar como segunda ou terceira. Tá? Aqui é um exemplo clássico de alavanca de primeira classe no corpo humano, um dos casos raros de bioalavancas em que isso acontece. Vocês estão vendo aqui que a linha da gravidade ela corta a nossa cabeça 2/3 à frente. Então, o peso maior da cabeça é para frente. A tendência, então, é a nossa cabeça ser projetada para frente. As vértebras cervicais, a base do crânio, o osso esfenoide, occipital, se articulando aqui, são o nosso eixo de sustentação. E o que impede a nossa cabeça cair para frente e a gente conseguir manter um olhar horizontal é a força dos músculos eretores da coluna que estão aqui atrás. Então você tem resistência, equilíbrio, o eixo e a força muscular, portanto você tem uma alavanca de primeira classe. No livro do Donald Newman, Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético, vocês vão visualizar essa ilustração que ele traz para a gente, exemplificando o peso da cabeça, exemplificando a distância da projeção do peso da cabeça para o eixo da articulação, exemplificando essa distância também para a força da musculatura em que ela é exercida. Tá? E num exemplo hipotético, ele traz aqui para a gente alguns números e como calcular isso. Então aqui vai a primeira fórmula de equação para bioalavancas. Força vezes braço de força é igual a resistência vezes braço de resistência. Se você conhece 3 desses 4 elementos, você coloca na equação para descobrir o quarto elemento que é desconhecido. Aqui no caso, o quanto de força os eretores da coluna têm que fazer para manter essa alavanca em equilíbrio e o nosso olhar ao horizonte. Tá? E aí a gente pode usar essa equação para todas as outras bioalavancas. Aqui, um caso de contração muscular concêntrica, saindo de uma posição de extensão para uma posição de flexão a 90 graus de cotovelo. Um exemplo do músculo bíceps braquial, inserido aqui a uma pequena distância do centro do cotovelo e o peso, o objeto que está sendo levantado. Portanto, uma alavanca de terceira classe, já que a força do músculo está no meio, interpotente. Ainda no livro do Donald Newman, ele mostra esses exemplos hipotéticos aqui para ilustrar uma explicação sobre torque muscular. Dizer que a capacidade do músculo de gerar movimentos rotacionais depende dessa distância em que a força é aplicada. Se o músculo bíceps braquial tivesse uma inserção mais distante, ele teria mais torque e mais facilidade para gerar esse movimento de flexão de cotovelo. Como, por exemplo, é o caso do músculo braquiorradial. O músculo braquiorradial, diferente do bíceps, aqui é o bíceps se insere perto do centro da articulação. Já o braquiorradial, ele se insere lá perto da extremidade distal do rádio. Então, com essa pegada aqui neutra, sem estar supinada nem pronada, nós vamos ter aqui o centro da articulação como eixo, vamos ter o peso do objeto como uma resistência, e agora o músculo braquiorradial, que se insere mais distante do centro da articulação. É uma vantagem mecânica melhor que a do bíceps. Fazer esse movimento na posição neutra
que recruta mais bráquio radial do que bíceps braquial, favorece uma bioalavanca com um sistema de vantagem mecânica melhor. O indivíduo vai ter menos esforço e gastar menos energia para fazer esse mesmo movimento. E aqui, em resumo, nós temos bioalavancas e alavancas de primeira, de segunda e de terceira classe. Analisem, pode pausar o vídeo aqui agora, para vocês analisarem uma por uma onde estão os elementos, a distância de cada um deles, por que elas são consideradas nessa classificação. No livro do Donald Newman, ele também traz o exemplo de uma alavanca de segunda classe, comparando o carrinho de mão com o movimento de flexão plantar em posição ortostática, levantando nosso peso do corpo. Também fazendo cálculos hipotéticos aqui para essa alavanca de segunda classe. Portanto, a grande maioria das alavancas do corpo humano, elas infelizmente funcionam como alavancas interpotentes, alavancas de terceira classe, porque a inserção dos músculos, que é onde vai ser o ponto de aplicação da força, geralmente é muito próxima do eixo da articulação. Tá? Nós temos que ter cuidado na hora de prescrever e executar alguns exercícios, porque a maioria dos músculos trabalham em terceira classe, portanto trabalham em desvantagem mecânica. Tá? Então, se você quer facilitar a execução do exercício para o paciente, você deveria tentar mudar os pontos de aplicação da resistência, para mexer aí com o braço de alavanca, braço de resistência menor ou braço de resistência maior, para ter menos esforço, menos sobrecarga. Se a ideia é o contrário, você está com um atleta que você quer sobrecarregar, um exercício bem extenuante, bem desafiador, você faz o pensamento inverso. Você faz um ponto de aplicação da resistência bem distante, para ter um braço de alavanca, um braço de resistência grande, para exigir muita força e muito gasto energético do paciente. Vai depender do objetivo terapêutico que você está prescrevendo aquele exercício. Tá bom? Aqui eu vou deixar algumas questões para vocês resolverem. Tem essa questão aqui sobre um indivíduo que vai aplicar uma força externa de 80 newtons e o quanto que esses músculos flexores do cotovelo têm que fazer de força para poder manter essa articulação estabilizada nessa posição, portanto gerando uma contração isométrica desses músculos flexores do cotovelo. Aqui tem uma segunda questão, mais ou menos parecida. Eu quero que vocês me digam que tipo de alavanca é essa aqui e qual é o valor dessa força P aqui. Nós temos uma terceira questão, um exercício clássico que muitos indivíduos fazem, que é o leg press horizontal, sendo que nas máquinas tem duas posições para você colocar o pé. Você pode colocar na posição mais alta ou numa posição mais baixa. Minha pergunta para vocês é, o que é que muda? Colocar o pé alto ou colocar o pé baixo? Qual é o tipo de alavanca? Qual é o sistema em que o indivíduo vai ter que fazer mais esforço, gastar mais energia? O que é que muda aqui? Apenas com essa simples mudança na posição do pé de apoio. Tá? Uma outra questão do exercício tradicional chamado tríceps francês, bem parecida com a questão do bíceps braquial, que a gente viu na questão 1. Eu quero também saber aqui nessa questão qual é a força que o indivíduo vai fazer para realizar o movimento. Tá? Quero saber qual é o tipo de alavanca, para uma contração concêntrica, quanto de força ele tem que fazer, para uma contração excêntrica, quanto de força ele tem que fazer, para uma contração isométrica, quanto de força ele tem que fazer. Tá? Mais uma questão aqui, o indivíduo levantando essa barra de peso numa posição alinhada com a linha da gravidade, e aqui ele com um centro de gravidade deslocado para frente. Quero que você me explique qual é o tipo de alavanca na foto A e na foto B, o que é que muda de uma para outra, vantagem mecânica, enfim, analisem essas duas situações. Tá? E, retomando aqui aquela questão do exercício anterior,
só para deixar mais claro, mostrando que em certas condições a ação da gravidade pode influenciar o tipo de bioalavanca. Então, quando eu perguntei naquela questão qual é o tipo de alavanca se o exercício estiver na fase concêntrica, é diferente do tipo de alavanca se ele estiver na fase excêntrica. Eu quero saber de vocês qual é qual. Quando o músculo está fazendo contração concêntrica, qual é o tipo de alavanca? E quando é excêntrico? Tá? Essas questões todas eu vou cobrar de vocês na próxima aula presencial. Eu quero que vocês tragam todos os cálculos e todas as respostas dessas questões aí, feitas à mão, para poder eu analisar em sala de aula. As questões têm que ser respondidas à mão, tá certo? Questões sempre individuais. Qualquer dúvida e esclarecimento na aula, no momento presencial, eu vou sanar as perguntas e os questionamentos de vocês, tá bom? Valeu, galera. Até nosso próximo assunto. Um abraço.